Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados do Toque Passa chegando aqui, abrindo mais uma semana para falar de NFL, uma semana que promete bastante coisa pra gente discutir, porque afinal teremos encontro de proprietários, vai ter discussão sobre Olimpíadas, né? Será que os jogadores da NFL vão disputar as Olimpíadas? Discussão sobre o tush-push também, pode sair a definição, tem questão de seed no playoff, né? O formato dos playoffs pode mudar. E eu quero falar também do novo contrato do Brock Purdy. O senhor irrelevante botou uma grana aí no bolso que, olha, meu amigo, é bem relevante, hein? Bem relevante o aumento que ele ganhou aqui, considerável. E a gente vai falar sobre esses assuntos. Claro que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o que passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem muita coisa, você ajuda que a gente mantém esse trabalho vivo. Então vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, para abrir aqui o programa, eu quero agradecer em primeiro lugar a vocês todos que têm colaborado lá também com o meu outro trabalho. Né? Fazia muito tempo que o pessoal pedia para eu voltar a falar de futebol e por questão de algoritmo, né, ia atrapalhar toda a métrica aqui do Toque Passa. Deixei isso de lado, mas agora uni o útil ao agradável com o Gol, né? Já estou pedindo aí várias vezes para vocês. Aqui embaixo na descrição tem o link do YouTube do Gol, site que você provavelmente já visitou, mesmo que você acha que você não conheça esse site ainda, você vai dar uma olhadinha lá que você vai ver que se você conhece, quer saber de estatística, carreira de jogador, é sensacional, o gol.com.br. E aí, estou fazendo os podcasts lá, estou fazendo vídeos, o pessoal tem assistido bastante, estamos crescendo, eu quero agradecer porque eu estou fazendo essa propaganda aqui, né, uma propaganda gratuita, na verdade não é meio que propaganda do meu próprio trabalho, né, um canal chamando o outro. Eu agradeço demais quem tem acompanhado. Se você não está lá com a gente ainda, aqui embaixo na descrição tem o link para você acompanhar. Vamos lá, falar de NFL então, porque nessa semana a gente deve ter algumas novidades. Terça e quarta-feira acontece em Minneapolis o segundo encontro da off-season, encontro de proprietários. Aconteceu um lá em março, algumas coisas foram resolvidas, outras ficaram por resolver e nós temos alguns pontos interessantes aqui para falar, né? Porque serão discutidos nesses encontros. Para começar, eu quero falar da possibilidade dos jogadores da NFL disputarem o torneio de flag nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. A gente vai lembrar que, né, o flag football se torna um esporte olímpico de maneira experimental, né, um evento teste. O país sede pode sugerir alguns esportes e sugeriu aqui o flag football. E aí o pessoal vai votar se vai liberar ou não para jogadores profissionais, jogadores da NFL disputarem o torneio de flag. Né? Tem algumas questões que eles querem debater se vai poder ou não. A princípio, a ideia é liberar um jogador por time, podendo ter mais de um, desde que não seja pela mesma seleção. Né? Então, um jogador vai para a seleção dos Estados Unidos, alguém é chamado para a seleção da Alemanha, né? pelas ligações, o cara é nascido na Alemanha, sei lá, não tem kicker, mas sei lá que o Cairo Santos vai ser quarterback da seleção brasileira. Não faço ideia de qual é o ponto, mas essa é a ideia, tá? A gente lembra que a NFL está investindo muito pesado no flag football, porque é uma forma de popularizar o esporte, por mais que tenha muitas diferenças entre o flag e o futebol americano, universitário, profissional, o tackle football é muito diferente, mas ele é visto como uma porta de entrada e a NFL tem feito propaganda, né? A gente tem visto investimento, o Pro Bowl virou jogo de flag também, eles têm feito várias propagandas e aí tem essa chance de você colocar grandes atletas para mostrar como esse esporte aqui pode ter jogadores, sei lá, um Dream Team, tipo o basquete, né, que ajudou. Né? As Olimpíadas têm uma audiência completamente diferente do que você pode imaginar. O Super Bowl é visto em vários lugares do mundo, mas a Olimpíada é outro bicho, é outra história, aí você tem uma chance de apresentar para um público diferente. Os Jogos Olímpicos de 2028 estão marcados para entre 14 e 30 de julho, o que pega ali um período de training camp, né, mas não é uma parte assim, tão substancial, é uma parte que dá para você resolver, os caras voltam, né, não sei nem se vai ser durante todos esses dias, essas 2 semanas, muito provavelmente não, mas o cara se apresenta ali, tá tudo certo, e aí estão discutindo alguns pontos. Dentre esses pontos é, por exemplo, uma proteção
de salary cap, caso o jogador se lesione, né? Tipo, o flag football não tem ali o contato, não tem uma, mas sei lá, tem algum problema de joelho, um problema muscular, alguma coisa acontece sim, com um astro e aí você tem uma garantia que, sei lá, esse salary cap vai ser liberado para você. Não tem como recompensar tecnicamente, né? Dentro de campo você vai ter o prejuízo de qualquer forma, mas pelo menos financeiramente você não ficaria com esse prejuízo e tem a chance de trazer outro jogador. Os times olímpicos também, não só dos Estados Unidos, mas essas outras seleções, teriam que concordar com certos padrões com relação a staff médico, campo de treinamento e não poderia rolar um conflito excessivo com relação ao calendário. Tá, período de preparação para as Olimpíadas? Ok. As Olimpíadas, não se discute, o cara vai estar lá. Mas não dá pra, sei lá, 2027, em novembro, o cara, ah, não, eu convoquei o jogador aqui, data FIFA, hein? Agora eu quero que ele vá lá pra tal lugar pra fazer um jogo amistoso pra seleção de flag, né? Então seriam essas as discussões. Eu acho legal, é uma propaganda interessante, mas tem um lado meu que acha isso muito ruim porque eu só fico pensando nos caras que jogam flag. Né? Tem uma seleção norte-americana de flag, tem seleção de vários lugares. Esses caras não ganham nem perto do que ganha um Tarek Hill, do que ganha um Patrick Mahomes, ou sei lá, um Lamar Jackson. Seria sensacional o Lamar, já pensou? É, e aí, na hora de comer o filé, né? Você tava roendo o osso o tempo inteiro e na hora de ganhar uma medalha olímpica, participar, ter uma história sensacional para contar, dar entrevista, atrair uma atenção, ganhar até um patrocínio, porque esses caras vão ser atletas olímpicos e têm algum interesse. Aí nessa hora aparecem lá os caras que já ganham milhões, que são, né, badalados, heróis nacionais e acabam roubando a sua fama. Então eu fico pensando desse lado e eu acho cruel. Acho cruel mesmo, né? Eu ficaria muito inconformado. Eu não sei se eu voltaria a participar desse esporte, né? Porque aí é meio que, ah, então tá bom, então bota esses caras só aí, eu não tenho mais motivo a jogar. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o comentário, porque né, eu acho que tem essa polêmica de qualquer forma. Outro assunto polêmico que é aguardado finalmente para termos uma definição é com relação ao tush-push. Né, a votação foi adiada lá em março, chegou a ser discutido, mas não chegaram a um acordo. Adiaram, né, ouviram os dois lados. Quem defende a proposta veio da equipe do Green Bay Packers. Quem defende que seja mantido, quem defende que seja banido o tush-push. Eu já falei aqui, eu acho patético, acho ridículo mesmo. Ah, então, porque tem um risco de lesão. Tá, que risco de lesão? Que nunca rolou uma lesão. Não, porque é perigoso, o cara vem ali e o outro fica empurrando. Tá, e a alternativa o que, que é? Eu virar de costas, entregar a bola para um cara que veio pegando embalo ali 10 jardas para ele trombar com alguém e depois todo mundo empurrar do mesmo jeito, porque é isso, né? Não sei se a preocupação é risco de lesão, vão acabar com o futebol americano, porque é um risco tremendo, né, o tempo inteiro. Acho patético, acho que não tem que ser discutido, é um choro sem tamanho para mim, de quem não consegue, não tem capacidade e não encontra também a sua forma de vencer. E tem a proposta do Detroit Lions para mudar o formato dos playoffs. Né? Eles discutiram no encontro em março, mas decidiram adiar e fizeram algumas mudanças naquela proposta. A proposta inicial previa que, vamos lá, os 7 classificados, todos os seeds, né, todo o posicionamento, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tudo seria considerado só pela campanha e pronto, acabou. Esquece quem foi campeão de divisão, pouco importa em que divisão estava. Então, por exemplo, os Rams ganharam a divisão, ganharam o West da NFC, mas tiveram campanha pior, cai, né? Vai ser o seed 7. Os Vikings foram segundo colocados na AFC Norte, na NFC Norte, mas fizeram a mesma campanha dos Eagles, então seria seed 2 ou 3, né? Eu não sei qual que seria o critério de desempate naquela situação específica, mas ficaria por ali, mudaria todo o cenário. Eu já falei aqui que eu não gosto disso, não gostava dessa ideia, porque tirava o conceito da divisão, né? Logo a divisão virava o caso da NBA, que a gente nem lembra que existe divisão além da conferência, né? Ah, porque aí a conversa vai ser, pô, não serve pro seed, daqui a pouco, por que esse cara tá se classificando? Né? Tira, e pronto. Então, eles chegaram a uma outra ideia. Os campeões de divisão manteriam o mando de campo
na rodada de Wild Card. Esses times ainda jogam em casa nessa primeira rodada dos playoffs. Porém, depois, pro divisional em diante, aí sim seria considerada campanha, né? Porque a gente lembra que quem descansou, o melhor time de melhor campanha, enfrenta o pior que avançar. E aí seria não pelo seed, mas sim pela pior campanha. Acho que faz mais sentido. Em 2022, os Bucks avançaram como campeões de divisão da NFC Sul com campanha 8-9. Lá em 2020, né, o Washington avançou como campeão da NFC Leste, mas com campanha 7-9. E ambos sediaram jogos de Wild Card. Perderam, mas se tivessem vencido pelo seed, por serem seed 4, teriam a chance de jogar em casa mais uma partida divisional, e a ideia é mudar isso daqui. Acho melhor, mas tem que ter uma vantagem você ganhar a divisão. Cara, a divisão existe, né? Então acaba de vez com divisão, vamos só pra conferência e esquece, aí muda o calendário também, a forma de jogar, fica de outro jeito, né? Não vejo motivo, mas quero saber a opinião de vocês. Vamos lá então falar do assunto principal, que é o acordo do Brock Purdy. Né, o senhor irrelevante aqui encheu o bolso na sexta-feira, saiu a notícia. A equipe dos 49ers está de parabéns, não levou essa novela muito adiante e chegou a um acordo para uma extensão contratual com o quarterback por mais 5 anos. Estou até com a camisa aqui do McCaffrey, não é dele, é 23, não tenho a camisa 13 do Brock Purdy. Contrato de 5 anos, extensão, tá? Então ele segue com mais um ano, são 6 anos, né, que ele tem de vínculo agora com os 49ers. 265 milhões de dólares, nada mal, né? Alguns milhões a mais do que a posição que você foi draftado. É um espetáculo, 181 milhões garantidos, 165,5 milhões de dólares garantidos nos 3 primeiros anos, tá? O fluxo prevê 165,5 milhões de dólares rolando já nesses 3 primeiros anos de contrato. De senhor irrelevante para mais bem pago jogador da história da franquia, de umas franquias mais tradicionais da NFL, San Francisco 49ers. Não é pouca coisa. Tá de parabéns. Ele ganhou 2,6 milhões de dólares nesses últimos 3 anos. Foi o 76º jogador mais bem pago, né? O quarterback mais bem pago nesse período. E agora vai ter uma média de 2,9 milhões de dólares por semana. Ele vai ganhar mais por semana do que ganhava, isso na média, né, contratual. Semana, falando não semana do ano, mas sim semana do calendário da NFL. São, em média, 53 milhões de dólares por ano. Trazer alguns números, porque isso aqui também, né, é uma outra forma de observar. Mas, nesses números gerais, que a gente sempre conversa, ele passa a ser o 7º quarterback mais bem pago da NFL. Está empatado ali com o Jared Goff. Ele tem uma média menor que o Tua Tagovailoa, do Miami Dolphins, que o Trevor Lawrence, do Jacksonville Jaguars, que o Jordan Love, do Green Bay Packers, que o Dak Prescott. E aí, meus parabéns mesmo, né? Mais uma vitória dos 49ers sobre o Dallas Cowboys, porque tá na cara, né, Jerry Jones, que pagar 60 milhões de média não fazia sentido algum em momento nenhum, tá? Não ia subir, não ia quebrar essa barreira e não quebrou ainda, com mais um contrato. E a gente tá falando, pô, o Brock Purdy tem experiência de ter levado o time até uma final de conferência e depois até um Super Bowl, perdeu o Super Bowl. Mais experiência que o Dak Prescott, mais experiência que o Tua, que o Trevor Lawrence, que o Jordan Love, que muito quarterback da liga, tá? Que o Justin Herbert, muita gente mesmo tem menos experiência que o Brock Purdy e gente que tá ganhando mais do que ele. Eu vou colocar aqui os números, mas antes, parabéns para os 49ers por terem vencido os Cowboys nessa história e também por não terem adiado essa novela, né? Já demorou demais com o Ayuk, com o Trent Williams, e você evita um problema, né? O ano que vem vai ser mais caro. Quanto mais você demora, mais caro fica, mais chato e ruim para a sua preparação. Agora ele vai participar de todo o período de preparação nessa off-season, treinamento voluntário, treinamento obrigatório, tudo na boa, sem novelinha, só pensando realmente em voltar para a temporada. Números, olha aqui, ó, a gente vai colocar aqui na tela, lá do Spot Track, né, é um site que eu gosto muito, pra você achar as informações de contratos, é muito bom. Vamos lá, contratos agora, né, com relação ao valor total
do contrato, né? Então, Patrick Mahomes, o contrato dele é 10 anos, 450 milhões de dólares. É um contrato que vai ser revisto muito em breve. Esse dinheiro já mudou muito o seu fluxo e já deve ter pouquíssima coisa, vai jogar lá para diante. Josh Allen ganhou uma renovação de contrato, 330 milhões, e o Brock Purdy está aqui em quinto lugar com esses 265 milhões de dólares. Está atrás do Trevor Lawrence, está atrás do Joe Burrow, né? A gente está falando de um contrato de 5 anos, está um pouquinho à frente do Justin Herbert. Normal, se o contrato é mais novo, então fica com mais dinheiro. Porém, quando a gente vem aqui, ó, contrato por média, né? Aí tem Dak Prescott, 60 milhões de dólares, né? Faz todo sentido, todo mundo entende isso. 55 milhões pro Joe Burrow, pro Jordan Love, pro Josh Allen, que é uma extensão recente, né? Pro Trevor Lawrence, Tua aqui com 53 e 100, Brock Purdy com 53 milhões. Você está falando do Jared Goff também com 53 milhões e o Herbert, ó, aqui ó, 52 milhões e meio, mas isso aqui é média, tá? Média é uma coisa diferente, porque quando a gente pega aqui no valor garantido, você tem o Josh Allen com 250 milhões, contrato recente, como eu disse. Até pouco tempo, Deshaun Watson, que agora caiu para terceiro, era o que mais tinha dinheiro. Aliás, é o único contrato 100% garantido, o que jogou muito contra. O Dak Prescott ganhou esses 231 milhões. Você tem o Joe Burrow com 219, 218 para o Herbert, Trevor Lawrence com 200, Lamar Jackson com 185 e aqui, ó, 181, oitavo lugar para o Brock Purdy. Tá? Ele está um pouquinho adiante do Jalen Hurts. Eu sei, o Hurts ganhou o Super Bowl, mas o contrato dele é mais antigo. Quando a gente fala esse ano, fechou a janela e acabou para os 49ers, não, o contrato dele é barato, o contrato dele ele é muito em conta. Quando a gente vai pegar aqui o quanto vai bater nesse ano, né, o cap hit deste ano pro salário, o Herbert está com 60 milhões, né? O Josh Allen com 58, esses valores devem mudar muito em breve com alguma reestruturação. Tua 51, e aí você tem que descer, ó. Esse ano 2025 tá aqui o Brock Purdy 28º. Se você for pegar a lista de todos os jogadores, ele cai para 411, né? Aí pegando os jogadores, várias outras posições que estão à frente dele, tem muita gente ganhando mais do que ele nesse ano. E para ficar aqui no quarterback mesmo, ó, o Steedham ganha mais do que ele, o Zach Wilson ganha mais, o Tyrell Taylor, o Jacob Brissett, o Marcus Mariota, Derek Carr. Então assim, não é um problema. Ele segue sendo barato, muito barato nesse ano. Vamos trazer algumas comparações que foram feitas. Comparação, porque lembra lá como o Jimmy Garoppolo chegou e ele já ganhou aquele grande contrato. Situação completamente diferente. O Jimmy Garoppolo tinha que assinar um contrato porque ele estava virando free agent. O contrato dele estava se encerrando naquele momento, você tinha que pagar, ele mostrou uma coisa, parecia ser interessante, você se convenceu com aquilo lá. Na época, os valores eram bem diferentes agora, né? 137 milhões e meio de dólares por um contrato de 5 anos. Se tornou o mais bem pago jogador da NFL por um breve período de tempo, né? Depois saiu um novo contrato lá, já ganharam mais do que ele, e não tinha como você fazer. Agora com o Purdy não. Ele tem mais um ano de contrato, ele segue sendo muito barato nesse ano, como eu mostrei os números, e ele ficou longe de ser o mais bem pago. Ele tá muito longe, né? Ele não exigiu, não, porque, ó, tá vendo, o Dak Prescott ganhou 60 milhões, o Dak Prescott nunca jogou um Super Bowl, né? Perdeu não foi por culpa minha, né? Não fui eu o problema. Então, não dá. E aquela coisa muito boa, você tira uma negociação da frente, você vai ter que negociar com mais gente no ano que vem. Fora que quarterback, aí você atrasa, você está pagando esse valor agora pro cara, esse contrato vai ser barato daqui a pouco, já é barato agora. Então eu achei numa boa. Se você for olhar ainda num outro aspecto, que é um aspecto que ele é uma extensão, fica ainda mais tranquilo. Porque em 2025 ele tem esses 5,3 milhões de dólares para receber, então você pode ler como um contrato de 6 anos que está a 279,3 milhões de dólares, né? O que deixa aí uma média de 45 milhões de dólares por temporada. Tá muito tranquilo, tá muito de boa, né? Tá sossegado mesmo, não é um problema. E ainda a gente tem que saber uns pontos que são muito importantes, né? O valor do signing bônus ainda não saiu, deve sair, né? Talvez entre gravar isso aqui e botar no ar saia antes. O valor total de garantido na assinatura, porque esse valor garantido ele é só garantido.
mas ele pode ser garantido em caso de lesão. Ah, se o cara se machucar e não conseguir mais jogar, ele ganha isso aqui. Mas existe o garantido prático, né? O garantido que é em condições normais. Sei lá, ele foi para o banco, não se machucou mais e esse valor é dele. Esse valor que a gente não sabe ainda, é o garantido na assinatura e também o fluxo da grana. Tá falando desses primeiros 3 anos que ele vai ganhar 665 milhões de dólares? Ok, mas como vai ser? Como que vai bater na folha salarial? Como que vai ser o esquema? E o signing bônus é importante também porque é um cara que está ganhando pouco. Ele é um cara muito barato e ele vai ganhar uma belíssima grana agora, vai comprar uma casa muito boa, tenho certeza. Não tava passando fome, mas melhor agora, botando um grande dinheirão no bolso. Se sair alguma coisa nessa segunda-feira, aniversário do meu filho, então eu vou estar um pouquinho, vou estar trabalhando, mas prestando um pouquinho menos atenção ali, mas se sair alguma coisa ao longo do dia, além de entrar claramente lá no grupo, no Telegram, para quem faz parte do Clube Amigo Ligado, eu vou colocar num post, numa resposta fixa, tá? Nesse vídeo, então se rolar, eu prometo que eu entro. Falando do Purdy, por que eu acho que tá muito bem pago e tá certo? Ele tá 23-13 nesse período, a gente tem que considerar que no ano passado foi uns 49ers muito ruim. Um 49ers no geral, não foi por culpa dele apenas, tá? Ele teve 9.518 jardas nesses 3 anos, 64 passos para touchdown, 27 interceptações, números muito bons. Temporada de 2023, ele teve mais de 4.000 jardas, 4.280, 31 passos para touchdown, liderou a NFL em jardas por tentativa, em rating. Desde a semana 14 de 2022, quando ele virou titular, ele é líder da NFL em jardas por tentativa, com 9 jardas por tentativa, quarto em jardas passadas e QBR, 7 em touchdowns passados, teve 64. Então os números dele são muito bons. Ah, mas ele tinha uma seleção do lado dele e os melhores estavam lá, e o McCaffrey carregava, o Ayuk, o Deebo Samuel, não sei o que. Sim, ninguém faz sozinho. A gente está falando de uma liga, você vai falar assim, não, mas o Josh Allen consegue fazer isso. Sim, ele é um. O Patrick Mahomes faz, tá, 2. O Lamar Jackson consegue, sim, ok, 3. Quem mais? A gente está falando de uma liga que tem 32 quarterbacks, Eu não acho que ele fique atrás de muita gente, não. Eu acho que ele é um cara muito competente. Ele tinha caras bons e ele fazia coisas boas com esses caras. Tem muita gente que tem cara bom e não consegue ir adiante, que não consegue fazer nada, que estraga, que atrapalha. Então, eu não tenho problema nenhum com esse contrato e eu acho que o Purdy merecia, tá? No ano passado, sem McCaffrey, sem Ayuk, sem o Trent Williams, lesionado várias vezes, sem o Deebo Samuel, todo cozido, Uma hora entra, joga daquele jeito que tava, foi trocado e o pessoal nem ficou com saudade. O Kittle perdeu algumas partidas também por lesão. Ele foi o terceiro em jardas por tentativa com 8,5, o 10º em jardas com 3.864, o 7º em QBR. Então, ok, ele foi um bom quarterback mesmo num ano em que o time como um todo, inclusive com o Shanahan, foi mal. Então eu não vejo problema nenhum. Para mim esse contrato é justo. Estou muito feliz pelo Brock Purdy e espero que ele continue recebendo. Mas o time dos 49ers talvez não consiga. A liga é assim. Você teve a chance. Primeiro, ninguém pode reclamar, porque os 49ers tinham feito uma besteira tremenda com o Trey Lance, e o Shanahan e o Lynch tinham que ter sido demitidos, com o contrato que eles deram. Então, escaparam, tá? Simplesmente era para terem rolado cabeças depois do que pagaram para ter o Trey Lance. Se salvaram porque encontraram um moleque na última posição do draft. E ele funcionou muito bem. Então, agora, nada mais justo do que retribuir botando um dinheiro no bolso do Brock Purdy. Minha opinião, quero saber a sua. Deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o que passa e até a próxima. Valeu!